Jornal Nacional. O horror em Congonhas assombra o país. O Brasil acompanha a dor das famílias de vítimas do maior acidente da história da nossa aviação. Bombeiros trabalham há mais de 24 horas nos escombros para resgatar corpos. As causas da tragédia começam a ser investigadas. A aeronáutica afirma que nenhuma hipótese pode ser descartada. E o presidente Lula manda a Polícia Federal verificar se houve irregularidades na obra de reforma da pista. Os parentes dos passageiros mortos chegam a São Paulo para o reconhecimento dos corpos. Voo TAM 3054 foi uma rota comercial doméstica operada pela TAM Linhas Aéreas, a atual Latam Airlines Brasil, utilizando um Airbus A320, partindo do Aeroporto Internacional de Porto Alegre com destino ao Aeroporto de Congonhas, em 17 de julho de 2007. Ao tentar pousar na pista 35L em São Paulo, a aeronave não conseguiu frear, ultrapassou os limites da pista, planou sobre a Avenida Washington Luiz e colidiu com o prédio da TAM Express e com um posto de gasolina da Shell. Boa noite. O avião da TAM, destruído no maior desastre da aviação brasileira, tinha 186 pessoas a bordo. E os bombeiros ainda tentam retirar corpos do prédio em que ele bateu antes de explodir. Todos os 187 passageiros e tripulantes a bordo do A320 e mais 12 pessoas em solo morreram. É o acidente aéreo com mais mortes na história da aviação brasileira, ultrapassando o voo Gol 1907. Também o mais mortífero envolvendo uma aeronave da família A320 até então, sendo ultrapassado em outubro de 2015 pelo voo Metrojet 9268, com 224 mortes. Reforma nas pistas de Congonhas. Nas duas pistas do aeroporto de Congonhas, uma inclinação impedia o escoamento da água acumulada sobre o asfalto. Já era liso por causa do excesso de borracha sobre a pista, causado pela pressão dos pneus ao pousar. Não havia áreas de escape junto às cabeceiras, já que logo após o final da pista, encontrava-se a Avenida Washington Luiz e vários prédios, casas e edifícios comerciais. No dia 24 de julho de 2006, um ano antes do acidente, o Boeing 737 da BRA Transportes Aéreos, ao pousar no aeroporto, deslizou pela pista e conseguiu parar só porque o piloto realizou uma manobra conhecida como cavalo de pau, o que evitou que a aeronave caísse na Avenida Washington Luiz. Devido a atrasos e cancelamentos de voos provocados por chuvas no início de 2007, a Infraero decidiu pelo recapeamento do asfalto da pista principal do aeroporto. De acordo com o projeto, seriam instalados ground vents no asfalto, que são pequenas ranhuras para escoar a água das chuvas e evitar alagamentos, já que pilotos alertavam sobre a pouca aderência da pista em dias de chuvas. As obras foram concluídas em 29 de junho, mas sem a instalação dos ground vents, já que, segundo a Infraero, seriam necessários mais de 30 dias para a aplicação dos mesmos. Enquanto a pista de Congonhas estava em reforma, o apagão aéreo de 2006 continuava avançando sobre o setor aeroviário brasileiro, o que fez com que a pista fosse liberada para uso, mesmo sem os ground vents. É possível ver que ainda há fogo. Há fogo no prédio. E o que é mais doloroso, ainda há corpos de vítimas lá dentro. Lá embaixo, quem acompanha o trabalho de buscas é o repórter Rodrigo Bocardi. Rodrigo. Bonner, o que nós vemos daqui é uma escavadeira em operação e uma fila de caminhões que começam a ser carregados para levar embora daqui os escombros desta tragédia. O Corpo de Bombeiros acabou de informar que 70% do prédio da TAM Express já foram vasculhados. E os números oficiais do governo do estado apontam que 178 corpos foram retirados de lá. 166 estavam dentro do avião, 3 no posto de gasolina e 9 no prédio da TAM. Galera, no dia 16 de julho, um dia antes do acidente, 4 pilotos que pousaram no aeroporto relataram haver pouca aderência, inclusive de um piloto da TAM, o qual conseguiu frear sua aeronave apenas alguns metros antes do final da pista. Entre meio-dia e 25 e meio-dia e 28, a Infraero suspendeu as operações no aeroporto para examinar as condições de aderência da pista, a qual foi liberada por ausência de poças e de lâminas d'água. Mas logo depois de chegarem ao meio-dia e 42, uma aeronave ATR-42 da Pantanal Linhas Aéreas, logo após tocar o trem de pouso na pista, aquaplanou, deslizando pela pista, fazendo uma curva abrupta para a esquerda, invadindo o gramado. A aeronave ainda colidiu com uma caixa de concreto, ou betão, e com um pequeno poste de luz,
antes do piloto fazer um cavalo de pau para conseguir frear a aeronave. Nenhuma das 21 pessoas a bordo se feriram, mas a aeronave teve seu trem de pouso destruído e o nariz da aeronave danificado. Mesmo com o incidente, os pousos na chuva continuaram sendo realizados normalmente no aeroporto. Aeronave e tripulação. A aeronave envolvida no acidente era um Airbus A320, número de série 789, fabricado nas instalações da Airbus em Hamburgo, na Alemanha. Foi registrada no Brasil como PRMBK, equipada com 2 motores. Seu primeiro voo foi em 13 de fevereiro de 1988 e entrou em serviço um mês depois com a TACA Peru, com o registro peruano N454TA. Posteriormente, entrou na frota da Pacific Airlines com o registro vietnamita VNA-168. A aeronave era de propriedade da companhia turca Pegasus Airlines, antes de entrar em serviço com a TAM em dezembro de 2006. A aeronave tinha 20.000 horas de voo e 9.300 ciclos, que são pousos e decolagens somados. A aeronave estava com um defeito no reversor do motor direito, o qual estava inoperante. Seguindo recomendações da fabricante francesa Airbus, a aeronave poderia operar mesmo com o reversor inoperante, por um prazo máximo de 10 dias. Além disso, foi relatado que a aeronave não tinha dificuldades para pousar na pista do aeroporto de Congonhas. O voo estava sob o comando do capitão Henrique Stephanie de Sacco, 53 anos de idade, e 13.655 horas de voo, sendo 2.236 horas no modelo A320. E também pelo comandante Kleber Aguiar Lima, de 54 anos de idade, e 14.660 horas de voo, sendo 237 horas no modelo A320. Galera, após esse acidente, a TAM proibiu que voos regulares fossem realizados por 2 comandantes ao mesmo tempo, devido a supostas falhas na logística de tarefas de cabine diagnosticada posteriormente pelo CENIPA. Além dos pilotos, havia 4 comissários de voo a bordo e outros 13 funcionários não operantes da companhia. Acidente. A delegação da equipe de futebol do Grêmio estava prevista para embarcar neste voo. Jogadores e comissão técnica fariam uma conexão em Congonhas e seguiriam para Goiânia, onde havia um jogo marcado contra a equipe do Goiás, mas a direção do clube adiou a viagem para o dia seguinte. Após o embarque, a aeronave decolou em direção a São Paulo, subindo ao nível do voo 340, 34.000 pés, aproximadamente 10.300 metros, e desviando de algumas formações de nuvens, cerca de 40 minutos após atingir o nível de cruzeiro. A aeronave iniciou a aproximação para o pouso. Inicialmente, a aeronave iria pousar no aeroporto de Guarulhos, onde as condições climáticas estavam melhores, mas a tripulação decidiu aterrissar em Congonhas. A aeronave foi autorizada a pousar em Congonhas na pista 35L. Testemunhas oculares e câmeras de segurança do aeroporto mostraram que quando a aeronave tocou a pista na área conhecida como zona de toque, onde todas as aeronaves devem pousar, ela não diminuiu sua velocidade, atravessando a pista a uma velocidade média de 90 nós, 170 km por hora. A aeronave fez uma curva abrupta para a esquerda, saindo da pista, invadindo o gramado e o pátio de manobras do aeroporto. A pista é localizada em um platô, ao lado da Avenida Washington Luiz, a qual estava com o movimento intenso naquele momento. Não se consegue explicar ainda por que um pouso que parecia normal até o momento do avião tocar a pista terminou em ações aparentemente descontroladas. Nas imagens que vamos mostrar a seguir, você vai ver a comparação entre o pouso normal de uma aeronave igual a que se acidentou e a tentativa de pouso do Airbus, que termina numa enorme bola de fogo. A primeira imagem mostra o Airbus do acidente tocando solo no início da pista do aeroporto, antes da marca de 1.000 pés, a partir do início da cabeceira, o que é considerado normal para pousos em Congonhas. Uma outra imagem mostra um outro Airbus 320, mesmo modelo, envolvido no acidente. Segundo o relógio da câmera da Infraero, ele pousou às 18 horas e 49 minutos, pouco antes do jato que se acidentou, e levou 13 segundos para percorrer o trecho coberto pela câmera. A imagem seguinte, gravada pela mesma câmera, mostra o Airbus que se acidentou. Ele passa às 18 horas e 51 minutos e leva apenas 3 segundos para percorrer o mesmo trecho da pista. Esta câmera mostra outro trecho da pista. O avião que pousou normalmente leva 12 segundos para percorrê-la.
O Airbus que sofreu o acidente passa em apenas 3 segundos. Uma quarta câmera mostra um trecho mais próximo do final da pista. Ela mostra o avião que fez pouso normal, já quase parando para começar a taxiar. Esta mesma câmera registra o Airbus do acidente passando reto pela pista. 6 segundos depois que o avião deixa o trecho enquadrado pela câmera, surge um clarão no canto esquerdo da tela. Mais 2 segundos e um novo clarão, ainda mais forte. É o que parece ser a explosão principal depois do impacto com o prédio da TAM Express. O voo 3054 da TAM saiu de Porto Alegre às 5h16 da tarde com 186 pessoas a bordo, entre elas um bebê de colo. Pouco antes das 7 da noite chegou a Congonhas, mas não conseguiu terminar o pouso. Chocou-se com um posto de combustível e um prédio da TAM. As marcas das rodas no gramado mostram que o jato derivou à esquerda no fim da pista. Antes de explodir, deu um rasante numa das avenidas mais movimentadas de São Paulo. A aeronave saiu das delimitações do aeroporto, planou sobre a avenida e colidiu com o edifício da TAM Express, com um posto de gasolina da Shell, causando uma enorme explosão e um incêndio imediato de grandes proporções. Todos os 187 ocupantes da aeronave morreram imediatamente. 11 pessoas que estavam no prédio da TAM Express também morreram, além de um motorista de táxi que estava no posto de gasolina da Shell. Dados da caixa preta da aeronave mostram que pouco antes do pouso ambos manetes de potência dos motores estavam em CLB, que é posição de subida com 80% de potência, regulados pelo sistema Auto Thrust da aeronave, sistema que regula a potência dos motores com base em uma velocidade determinada pelo piloto, com o objetivo de mantê-la sempre constante. 2 segundos antes do pouso, um aviso sonoro foi emitido pela aeronave, aconselhando os pilotos a levarem os manetes para a posição IDLE, que é posição de pouso sem potência. Isso desativaria o sistema Auto Thrust da aeronave, fazendo com que a aeronave tivesse pouca velocidade, conseguindo frear completamente dentro dos limites da pista. Rotana final de 2 milhas. Poderia confirmar as condições? Pista molhada de escorregadinha. Com o computador de bordo do A320 para que os spoilers, superfícies móveis sob a asa que são abertos para quebrar a resistência do ar e diminuir a velocidade, fossem armados, os motores deveriam estar em posição IDLE, sem potência. A caixa preta mostra que ainda que imediatamente após o aviso para retardar os manetes, o piloto trouxe apenas o manete da esquerda para a posição IDLE, ativando o reverso do motor esquerdo, enquanto o manete da direita estava na posição CLB, com 80% de potência. Por causa da configuração incorreta dos manetes, o computador de bordo entendeu que a aeronave estava arremetendo. Uma teoria apresentada pelo CENIPA é que os pilotos podem não ter notado que o motor direito manteve-se em CLB, já que o sistema Auto Thrust, desenvolvido pela Airbus, ao contrário dos modelos de outras fabricantes, não move os manetes enquanto a potência dos motores é alterada. Assim, quando o piloto puxou o manete do motor esquerdo para a posição IDLE, ele desligou o sistema Auto Thrust e o computador de bordo não retardou a potência do motor direito para a posição IDLE. Esta assimetria nas potências dos motores ocasionou uma perda de controle, fazendo com que a aeronave se desviasse para a esquerda e saísse da pista. Investigação. A investigação foi conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. As caixas pretas da aeronave foram abertas pelo National Transportation Safety Board, nos Estados Unidos, nos dias 20 e 23 de julho, com base em dados preliminares das caixas pretas. Em 25 de julho, a Airbus advertiu os operadores do A320 para que instruíssem seus pilotos a se certificarem que os manetes da aeronave estivessem na posição ID durante o pouso. A transcrição da caixa preta foi divulgada em 1º de agosto, e mostrou que os pilotos estavam cientes das condições de pista molhada e reversor desativado. Comentários dos pilotos comprovaram que os spoilers não abriram durante o pouso. Uma investigação conduzida pelo Ministério Público do Brasil em novembro de 2008 concluiu que os pilotos configuraram erroneamente os manetes, colocando os motores em potência inversa
sendo que os menetes deveriam ser configuradas nas posições ID. Foi concluído também que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deveria ter fechado o aeroporto na noite do acidente, devido às fortes chuvas que a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, não deveria ter liberado a pista para uso, já que ela não tinha os groovings para o escoamento da água, fator que contribuiu muito para o acidente, que a fabricante do avião Airbus deveria ter instalado alarmes na aeronave para avisar o piloto em caso de aquaplanagem, e a falta de treinamento adequado para os pilotos por parte da TAM. Relatório final. Em setembro de 2009, 2 anos após a tragédia, o CENIPA divulgou o relatório final do acidente. O relatório concluiu que um dos manetes que controlam os motores estava em posição de aceleração, ao invés de estar na posição de pouso, mas não foi provado se houve falha mecânica ou humana nesse fator. O relatório sugere 2 hipóteses para o acidente. Na primeira, haveria uma falha no controle de potência dos motores do avião que teria mantido um dos manetes de potência em aceleração, independentemente da sua posição real. Em tais circunstâncias, haveria uma falha mecânica na aeronave. Na segunda hipótese, o piloto teria realizado um procedimento diferente do previsto no manual, no qual configurou os manetes irregularmente, o que caracterizaria uma falha humana. Além das posições dos manetes, o relatório assinalava vários fatores que podem ter contribuído para o acidente, tais como chuvas intensas no dia, formação de poças d'água na pista, bem como a ausência de groovings. O relatório não citou o tamanho da pista como fator contribuinte para o acidente. A câmera do circuito de segurança de uma empresa registrou o momento exato do choque, 18h50. Um vizinho do aeroporto gravou a chegada dos primeiros bombeiros. E o esforço para controlar o pânico dos sobreviventes. Havia motoristas e funcionários no posto de combustível. Meu parceiro percebeu que ele ia cair, aí ele pegou e me puxou. As labaredas assustaram os passageiros que estavam em outros aviões. Estávamos dentro do avião, pronto, já para taxiar, para decolar. E aí, fechou o aeroporto, quando a gente olhou, estava aquele clarão assim. Os bombeiros tiveram muita dificuldade para controlar o fogo. O combustível do avião e o material inflamável guardado no prédio da TAM tornaram as chamas mais intensas. Aqui funcionava o serviço de encomendas da empresa. Após o acidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou 3 dias de luto nacional, durante os Jogos Pan-Americanos de 2007 que estavam sendo realizados no Rio de Janeiro. Os atletas brasileiros usaram uma braçadeira preta em memória das vítimas. As bandeiras de todos os países participantes foram hasteadas a meio mastro em 18 de julho. Partidas que envolviam um atleta ou equipe brasileira começaram com 1 minuto de silêncio. No Campeonato Brasileiro de Futebol de 2007, todos os jogadores da 11ª e 12ª rodada começaram com 1 minuto de silêncio, enquanto todos os jogadores usavam braçadeiras negras. Os pilotos de Fórmula 1, Felipe Massa e Rubens Barrichello, usaram uma lista preta no topo de seu capacete durante o Grande Prêmio da Europa de 2007. Em homenagem às vítimas, além dos pilotos da Red Bull Racing, David Coulthard e Mark Webber, que usaram pequenas bandeiras do Brasil em seus capacetes. Mais de 5.000 pessoas foram ao local do acidente em 29 de julho de 2007 para protestar, culpando a falta de infraestrutura do aeroporto. Muitos dos manifestantes também exigiram o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aeroporto de Congonhas. O aeroporto reabriu em 19 de julho de 2007, utilizando a pista alternativa. Muitos voos, incluindo os da Ocean Air e Bra Transportes Aéreos, foram transferidos para o Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, devido ao fechamento da pista principal de Congonhas e à investigação do acidente. Em 20 de julho, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, anunciou planos para reduzir significativamente o número de voos em Congonhas. O plano incluía a proibição, no prazo de 60 dias, de todas as conexões, escalas, voo charter e voos internacionais, além da redução de número de jatos executivos. O aeroporto operaria voos diretos somente para algumas cidades do Brasil. O plano também pediu um estudo sobre a expansão dos aeroportos de Guarulhos e Campinas, além da construção de um 3º aeroporto na região metropolitana. Memorial. A Praça Memorial 17 de julho foi construída no local do acidente. Sua inauguração foi em 17 de julho de 2012, exatamente 5 anos após o acidente. O memorial foi projetado para o terreno de 8.318 metros, onde ficava o prédio da TAM Express,
que foi implodido no dia 5 de agosto de 2007. Está presente na Praça Memorial um espelho d'água onde os nomes das vítimas estão gravados e também uma amoreira que resistiu ao acidente. Em Porto Alegre também há uma espécie de memorial chamado Lago da Vida, onde foram plantadas 199 árvores, situado próximo ao aeroporto Salgado Filho. Inquérito policial. Galera, em 19 de novembro de 2008, a investigação policial conduzida pelo Ministério Público do Brasil foi concluída, totalizando 13.600 páginas de relatório, que levou 16 meses de pesquisa, durante os quais 336 pessoas foram ouvidas. Para o Ministério Público, a ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, e o diretor de segurança da TAM, Marco Aurélio dos Santos de Miranda, deveriam ser condenados por atentar contra a segurança do transporte aéreo de modo internacional. A investigação policial revelou que em fevereiro de 2007, a juíza federal de São Paulo, Cecília Marcondes, anunciou uma ação para restringir os pousos em Congonhas em dias de chuva. Denise apresentou um documento no qual garantia a segurança do aeroporto, mesmo em dias de chuva, mas que foi aceito pela juíza apenas como estudo técnico, que proibia as operações em caso de lâminas d'água maiores que 3 milímetros. Por não ser uma norma, mas sim um estudo técnico, não havia obrigatoriedade de seguir. Em 2011, o Ministério Público estabeleceu um inquérito criminal contra Denise Abreu, Marco Aurélio dos Santos de Miranda e Alberto Fagerman, vice-presidente de operações da TAM. Eles foram acusados de negligenciar a segurança do transporte aéreo, permitindo pousos de aeronaves em condições adversas, mesmo sem as ranhuras na pista de Congonhas. O julgamento começou em São Paulo em 2013. Em 2014, o MPF retirou as acusações contra Alberto Fagerman por falta de provas. A acusação contra Denise de falsidade ideológica foi retirada em novembro de 2014. Também em 2014, a seguradora Itaú Seguros, empresa responsável pelo pagamento de indenizações pela tragédia, lançou uma ação judicial no Brasil contra a Airbus, no valor de 350 milhões de reais. A Airbus, em nota, afirmou que, com base nos relatórios finais divulgados pelo CENIPA, a empresa não teve nenhuma participação direta no desastre, sendo que a responsabilidade pelo acidente foi da TAM, por falta de treinamento, da ANAC, por liberar a pista sem os groundwings, e dos pilotos, que pela configuração errônea dos manetes. Mudanças de procedimento. Galera, o acidente da TAM resultou em mudanças para aumentar a segurança nos voos. O relatório do CENIPA listou 83 recomendações para evitar que uma nova tragédia ocorresse. Uma das mudanças foi a instalação de um dispositivo de luzes e avisos sonoros para alertar pilotos sobre erro de posição de manetes. Congonhas teve reduzidas as distâncias de decolagem e pouso, que antes eram 1.940 metros na pista principal para 1.790 metros na decolagem e 1.660 para pouso, na pista auxiliar para 1.345 metros na decolagem e 1.995 no pouso, possibilitando a implantação de uma área de escape, e a operação sem o groundwing na pista é proibida. A pista auxiliar não pode ser mais utilizada para aterrissagens e uma reforma foi feita para impedir o acúmulo de água. As aterrissagens neste aeroporto pelos reversos travados foram proibidas e foi imposto limite de peso para pousos. A Agência Nacional de Aviação Civil estabeleceu um número fixo de 33 slots por hora. Antes do acidente não havia limite definido. A aviação geral dispõe de 2 movimentos por hora na pista principal e 4 por hora na pista auxiliar. Uma nova malha aérea organizando rotas e horários de voos foi implantada, além do aumento da fiscalização operacional das companhias aéreas. O treinamento dos pilotos foi reforçado para atuar em casos de operação com reversor travado e aprimorado nas situações que necessitem de arremetida, como seria o caso neste acidente, A Infraero intensificou a fiscalização de itens de segurança como o pavimento, o atrito, a macrotextura da pista, a sinalização e o auxílio à navegação aérea. O treinamento dos bombeiros em resgates aéreos também foi aprimorado. Dramatização. O acidente foi tema de um episódio da série de TV Mayday, exibida pelo canal fechado National Geographic, onde narra todos os acontecimentos do acidente e da investigação final. O episódio intitulado Deadly Reputation, Reputação Mortal. Devido à reputação ruim do aeroporto de Congonhas, especificamente da pista 35L. O difícil resgate dos corpos no prédio da TAM Express ainda não terminou. O repórter Rodrigo Bocardi acompanhou o trabalho das equipes. Sobreviveu quem estava lá no alto do prédio. Quem teve a sorte de escapar do fogo e estar ao alcance dos braços mecânicos do Corpo de Bombeiros. E não foram poucos. Tá cheio de gente dentro do prédio. Só que mais cheio ainda estava o avião. E logo isso começou a ficar nítido.
Do meio da destruição, surgiram corpos. Saiu o primeiro, o segundo, e o pano foi esticado para cobrir o terceiro. Vieram muitos outros, a ponto de tornar insuficientes as dezenas de macas espalhadas sobre o asfalto. Os passageiros viraram números na sala de operações improvisada do Corpo de Bombeiros e lá foi montada a estratégia para combater um fogo que resistiu bastante. Só depois de muitos jatos de água, de espuma e de 7 horas que o clarão foi apagado. Amanheceu em Congonhas. Um Airbus da TAM decolou. Outro avião da mesma companhia logo em seguida. Os dois passaram por cima dos escombros. O trânsito logo cedo foi liberado em um dos sentidos da Avenida Washington Luiz e apesar da pista livre, as motos, os carros passaram lentamente. É que do outro lado ainda havia fumaça, ferros, entulho e o trabalho do Corpo de Bombeiros dentro de um prédio com estruturas abaladas. O trabalho é difícil, mas alguém tem que fazer e nós vamos fazer esse trabalho até o final. Ao levantar o trem de pouso e a cauda do Airbus A320, os bombeiros encontraram no meio das cinzas algumas bagagens e mais corpos. 6 da tarde, quando a situação parecia estar sob controle, o fogo voltou para atrapalhar ainda mais o trabalho dos bombeiros. Ainda vai demorar para que esta tragédia chegue ao fim. Em São Paulo, também parentes homenagearam ontem as vítimas da tragédia com o avião da TAM, que deixou 199 mortos há 15 anos. Familiares e amigos das vítimas se reuniram no Memorial 17 de Julho, perto do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O local onde o acidente ocorreu, hoje, é uma praça e foi decorado com pombas de papel da cor amarela colocados embaixo do nome dos mortos. Alguns depositaram flores para homenagear as 199 pessoas que perderam a vida na tragédia, que é considerada a maior da aviação brasileira. No dia 17 de julho de 2007, o Airbus A320, que vinha de Porto Alegre, se chocou contra um prédio da TAM depois de não conseguir frear na pista de Congonhas.